Olá, galerinha que gosta de estudar, né? Eu vou trazer neste momento para vocês um pouco da teoria do Émile Durkheim, tá? Um sociólogo francês, e um dos conceitos que é muito cobrado, tanto nos vestibulares como possivelmente até no próprio Enem, seja através das questões, né, de sociologia, ou até mesmo na redação você está utilizando a teoria dele, né? Alguns conceitos de Émile Durkheim. E este conceito é o fato social, né? O que seria de fato os fatos sociais para Emile Durkheim? Ele vai dizer que fato social toda maneira de agir, fixa ou não, suscetível de exercer sobre o indivíduo uma coerção exterior. Eu quero que fique aí na sua memória, tá? Na sua mente, a palavra coerção, tá? É uma palavra que é muito utilizada na teoria de Emile Durkheim. E dando continuidade, né, ou ainda que é geral ao conjunto de uma sociedade dada e ao mesmo tempo possui existência própria. Perceba que ele fala de uma ideia geral, né, aí se referindo à ideia de generalidade, e ele fala que o fato social ele vai existir, né, ele vai existir, ele vai ter uma existência própria, né? Independente das manifestações individuais. Então, ele não precisa das manifestações individuais para existir. Então, compreendendo os fatos sociais é toda maneira de agir, de sentir e de pensar, né? E a partir desse sentido, dessas questões, a gente vai entender que tudo isso daí está exterior ao indivíduo, certo? Para os fatos sociais, existem três características que Emile Durkheim, de fato, vai definir. Temos aí as três características: exterioridade, generalidade e coercitividade. Vamos agora tentar definir cada uma delas. Generalidade, basicamente, fato social, ele é geral, né? Em sua ação, estende para para um grande grupo de indivíduos ou mesmo para uma totalidade de uma determinada sociedade. Isso é geral. Então, para existir fato social, ele precisa ser geral, ok? A gente poderia pensar, por exemplo, a língua que nós falamos, né? Eu falo português, nasci em um país, né, que fala a língua portuguesa. Nesse sentido, ao nascer, a ter contato ali com a minha família, eu vou aprender o português, né? Então perceba que é algo geral no país, né? Então perceba que tem aí uma característica, generalidade. Então vamos para a próxima, né? A próxima característica, que é a exterioridade, né? Tem uma existência anterior, independente dos indivíduos. Nesse sentido, a exterioridade vem antes do indivíduo nascer. Então, como nós devemos entender essa questão? Ora, quando eu nasci, a língua portuguesa já existia. Assim como a escola já existia, a ideia de educação já existia, então tudo isso daí são fatos sociais. É exterior ao indivíduo, já existia. Outro ponto importante, como eu falei para vocês, né, que é a ideia da correção, que é a coercitividade. Os fatos sociais, eles exercem um grau de coerção social, ou seja, leva os indivíduos e grupos a se conformarem com as regras sociais. Ou seja, é como se fosse normal existir determinadas regras, e aí os indivíduos acabam se conformando com aquilo e muitas das vezes nem percebe que ele é coagido, né, que ele é de alguma forma obrigado a fazer determinadas ações. Espero que vocês tenham entendido. Exemplo de fatos sociais: a língua que nós falamos, a educação, a escola. Vamos entender, a língua, ela é exterior ao indivíduo. Quando eu nasci já existia a língua portuguesa? Sim. Ela é geral no país? É geral? Quase todo mundo fala o português? Sim. Então temos duas características. A língua é coercitiva? É, sim. Nós somos obrigados a falar o português. Se eu não falar o português, fica quase que
difícil eu me comunicar com as outras pessoas. Então perceba que existem as três características. Espero que vocês tenham entendido o que são fatos sociais para Emily Durkheim, ok?